no episódio passado, nós vimos que aquela organização que trabalha com o pai do loiro havia chegado no local onde estava acontecendo a luta entre Takei Seiyung e Marushi. O plano deles era mandar tudo pelos ares, e o carinha do helicóptero queria avisar até mesmo que seja Takei Seiyung, para que dessa forma eles possam deixar o local. Bom, continuando, ele se pergunta se realmente quer avisar a Takei Seiyung. Afinal, ele se questiona do porquê ele está tão preocupado sobre ele vai ficar vivo ou não. Afinal, ele era alguém que estava sendo procurado. Nesse momento, ele começa a refletir sobre as suas decisões. Ele sabe que salvar ele talvez não seja a melhor coisa a fazer. No entanto, ele se pergunta se os seus pais tivessem ido de base da mesma forma que os dele foram. Ele se questiona o que ele faria numa situação como essa. O piloto estava numa indecisão muito grande sobre avisar ou não Takei Seiyung sobre o que estava por vir. No entanto, ele decide ignorar todos esses pensamentos, e ele não tem muito tempo para ficar refletindo sobre isso. Afinal, se os maluquinhos realmente mandaram aquele tudo pelos ares, muitas pessoas inocentes vão acabar indo de caixa. Takei Seiyung continuava sua luta contra Marushi. Aparentemente, eles não tinham percebido sobre os explosivos que já estavam sendo colocados no local. E claro, a luta deles continuava mais acirrada do que nunca. No entanto, Marushi acabou levando um soco, e dessa forma foi parar lá dentro de um prédio. Takei Seiyung nem deixou tempo para ele respirar, e logo tentou atacar com a sua espada. Com sua velocidade, Marushi consegue desviar, e dessa forma consegue empurrar o corpo do prota para longe do prédio. Dessa forma, causando uma grande destruição no edifício onde eles estavam, o que certamente fez metade dele apenas desabar. A destruição estava sendo causada na cidade, e a luta entre eles não parava nem por um segundo. Marushi teve seu corpo perfurado, mas aparentemente ele tinha uma habilidade de regeneração muito forte, que fez ele se regenerar quase que instantaneamente. Nesse momento, Marushi olha para o céu e percebe que algo estava muito errado. Ele afirma que de momento é melhor eles darem uma pausinha, e se pergunta se eles podem continuar depois de alguns minutos. No entanto, Takei Seiyung não respeita essa sua decisão e parte para cima para atacá-lo. Marushi quase é atingido pela espada. No entanto, no limite, ele consegue desviar dela. Ele percebe que o prota não vai parar com ele, e ele entende que o melhor de momento é finalizar essa luta de uma vez por todas. O protagonista dá um salto em direção do helicóptero. É nesse momento que o piloto que estava lá dentro avisa para ele que eles têm que cair fora dali imediatamente. Afinal, o fósforo branco estava chegando. O fósforo branco era esses mísseis que eles estavam utilizando para serem jogados no local, e tudo ali começaria a entrar em chama. No entanto, esse aviso acabou sendo tarde demais, e eles acabaram explodindo. Esses mísseis eram extremamente inflamáveis, e basicamente qualquer ser humano comum jamais conseguiria escapar de suas chamas, e até mesmo Takei Seiyung poderia estar em um grande perigo. Para proteger o piloto do helicóptero, ele tenta utilizar a sua espada para dissipar todo o calor que estava sendo jogado para ele, e dessa forma usar o seu corpo como tanque e também escudo para dessa forma o defender. Aparentemente, o motor do helicóptero havia derretido, e ele percebeu nesse momento que no final das contas ele não havia conseguido fazer nada, e o seu fim já estava pré-determinado. Tudo que ele poderia fazer naquela situação era apenas gritar, e também fechar os seus olhos e esperar que a sua partida viesse ao seu encontro. No entanto, surpreendendo, ele percebe que ele já estava no chão. Ao abrir os seus olhos, ele se questionava em como estava vivo. No entanto, em outra cena, nós vemos que Takei Seiyung havia segurado a sua queda, e dessa forma não o permitiu deixar aquele mundo. Ele rapidamente começou a gritar pelo seu nome, preocupado com o seu estado. Afinal, ele já estava cansado depois de estar lutando contra Marushi, e agora estava tendo que suportar tudo isso. Os mísseis não pararam de vir em sua direção, o que aumentava ainda mais a potência das chamas exalada em seu corpo. Takei Seiyung estava correndo um grande perigo. As pessoas que estavam na rua também não conseguiram escapar, e dessa forma aquele ataque estava causando muitas vítimas inocentes. Takei Seiyung conseguia ver tudo isso diante dos seus olhos, inúmeras pessoas naquela situação, e dessa maneira gritando por ajuda. Aquela cena não podia ser pior para ele, afinal ele tinha um episódio extremamente traumático que havia acontecido na sua vida, e isso era a forma como seus pais haviam deixado aquele mundo. Ele sabe que essa cena e esses gritos é algo que o deixa muito mal. Ele tenta arremessar o helicóptero para longe, utilizando o método bola de boliche, fazendo com que ele seja deslizado pelo asfalto, com o fim de não causar nenhuma explosão, e também tirando o piloto de helicóptero lá daquela situação. Já afastado, ele percebeu a cena que estava o local, e era algo que ninguém conseguiria ver de maneira que não embrulhasse o seu estômago. O protagonista estava no meio de tudo aquilo, e o seu corpo estava completamente coberto. Em meio a tudo aquilo, ele tentava fugir. No entanto, percebe que suas forças já tinham acabado. Nesse momento, ao olhar para o fogo interno, ele começa a ter uma alucinação, e os seus pais começam a chamar pelo seu nome. É nesse momento que ele começa a relembrar tudo aquilo que ele viu, e aquela cena estava estampada
escapado diante dos seus olhos. Takeseyung não conseguiu se conter, dessa forma começou a chorar e também gritava altamente pelo seu nome. E em meio a tudo aquilo, seu corpo poderia não aguentar, e talvez Takeseyung não conseguia escapar daquilo. E aquele ataque seria algo que havia destruído para si toda a estrutura e também as vítimas que estavam presentes. Os jornais da Coreia rapidamente começaram a divulgar todo o ocorrido e identificaram que a arma que foi lançada no local era identificada como fósforo branco, e eles estavam extremamente preocupados com a extensão dos danos que haviam sido causados na cidade. No entanto, primeiro ela vai conferir com um professor especializado sobre esse assunto quais são os danos e também as sequelas deixadas por utilizar esse tipo de armamento. Ele fala que esses mísseis são coisas extremamente inflamáveis. Com certeza, é uma das piores armas que podem ser utilizadas contra a pele humana, inclusive também contra os nossos próprios órgãos. Afinal, ela deixa uma química no ar, que apenas por ser exalada já pode causar sequelas para o resto de sua vida. Basicamente, prejudica toda a atmosfera do lugar, fazendo se tornar um lugar de difícil respiração. Ele avisa que não sabe quem era o responsável por isso, mas o uso dela, seja de qualquer maneira, é estritamente proibido, e quem a utilizou, seja o governo ou não, deve ser investigado e dessa forma ser punido. A jornalista continua o seu trabalho, afirmando que, de acordo com os relatos de alguns cidadãos que atualmente não conseguem mais evacuar a cidade diante de todas as destruições que ocorreram nas pontes, eles afirmam que o ataque do fósforo branco durou mais ou menos uns 10 minutos lá no centro de Myeongdong e que a quantidade de vítimas beira facilmente a casa das centenas. E segundo o informante, o Takeseyung também acabou sendo atacado por ela e dessa forma tentou evitar o seu ataque. No entanto, o seu corpo havia desabado em chama e talvez até mesmo ele poderia ter sofrido as consequências. Ela afirma que estava extremamente claro que o objetivo desse ataque seria encontrar o corpo do próximo. No entanto, os mandantes desse ocorrido ainda era de situação desconhecida. E a única coisa que eles sabiam era que a única coisa impossível de se acontecer era que o responsável por isso seja Takeseyung. Afinal, ele mesmo acabou sendo atingido. Então eles podem até descartar essa posição. Eles afirmam que o governo estava contando que não tinha nada a ver com isso. E pela televisão e também monitores ao redor da cidade, as pessoas tinham medo ao ver o que estava acontecendo. Até mesmo o velhote, vendo aquela situação, ficou extremamente preocupado. Afinal, havia acontecido muitos danos diante da sociedade. E com certeza, eles colocariam boa parte disso no governo. Nós sabemos quem foi as pessoas que mandaram isso. E foi nada mais nada menos que o pai do loiro. No entanto, o velho sabe, e também todo mundo lá do governo, que ia acabar sobrando para ele. O ataque à localização onde Takeseyung estava não havia parado. E inúmeros soldados tentaram capturar novamente o domínio da central de Myeongdong. Inúmeros soldados saíram a partir dessa missão. E Takeseyung simplesmente havia desaparecido do local sem deixar nenhum dos seus rastros. O governo, a partir de então, começou a sofrer severas acusações, adiante das inúmeras vítimas deixadas pelo ataque do fósforo branco. Certamente eles culpavam o governo, e é claro, eles tinham uma boa parte nisso. E o mistério que rolava em volta da localização atual do Prota se propagava diante da internet, e todas as pessoas se perguntavam onde estava Takeseyung. Muitos boatos circulavam por aí, e até mesmo que o seu corpo simplesmente havia evaporado da terra, diante do poder do fósforo branco, ou até mesmo que ele havia sido gravemente ferido, no entanto havia fugido para se tratar em algum lugar. No entanto, nós acabamos mudando de cena. Nós vemos o piloto de helicóptero comendo uma barrinha de cereal. Do lado dele, Marushi também está. Ele perguntava para o carinha se ele estava gostando disso. No entanto, ele acredita que ele prefere mais um peixe frito. Ele sabe que tudo que eles têm para comer é isso, então eles não têm muita opção. O carinha ainda se perguntava do porquê Marushi havia salvado tanto o piloto como Takeseyung. Pois é, Marushi, no meio de tudo aquilo, havia salvado os dois. E voltando lá para a cena, o piloto correu em direção ao corpo de Takeseyung. E eu mesmo estava completamente coberto. Talvez naquela situação, nem mesmo ele conseguiria resistir. E o nosso Hulk coreano até iria de base. No entanto, alguém aparece para lá. E esse era Marushi, também segurando a sua espada. O piloto de avião logo ficou com medo, achando que ali seria o seu fim. No entanto, ele olha para o corpo do Prota. E com o seu pé, ele facilmente apaga o fogo. O piloto fica impressionado nessa sua habilidade. E com algumas pisadinhas no chão, ele fez toda aquela chama se dissipar. O maluco era bravo. Dessa forma, ele colocou o protagonista em seu ombro. E ele sugeriu para o piloto que se ele não o seguir, ele com certeza não vai sobreviver. E foi exatamente assim que eles acabaram nessa situação. Eles estavam em algum lugar desconhecido e Takeseyung havia sido resgatado por ele. O piloto não conseguia entender o porquê ele estava fazendo isso, até porque há um momento atrás os dois estavam basicamente brigando e dessa forma ele não entende o motivo do seu salvamento. Dentro de uma sala fechada, Takeseyung estava deitado e nós não sabemos o seu estado no momento. O piloto resolve dar uma saída daquela cabine para dar uma olhada nos arredores. Ele percebe que aquilo mais
parece uma estação abandonada. No entanto, ele não consegue ver nenhuma placa sinalizando a localização e muito menos o nome da estação onde ele está. Ele acredita que ela estava abandonada há um bom tempo, que aquele lugar parece não ter sido utilizado. E ele não fazia ideia que existia algo daquele jeito embaixo de Seul. Lá dentro da cabine, Marushi fala que a hora de agir havia chegado. O piloto continua confuso sobre aquele planeta, mas lá de dentro da cabine, uma enorme força foi exalada. Eles perceberam que Takeshi havia acordado. Ao abrir a cabine, o protagonista estava completamente curado. No entanto, a sua roupa havia ido de caixa. Afinal, se nenhum corpo dele estava aguentando, como é que uma roupa iria aguentar? Marushi fala que não acreditava nisso. E ele havia conseguido destruir um bunker que estava no subsolo, o que significava que ele tinha uma força muito sobrenatural. Ele acredita que ele nem mesmo precisa daquela espada para ficar lutando. Afinal, ele tinha força mais que suficiente para vencer qualquer um. Então, ele se pergunta por que diabos ele carrega ela por aí. Takeshi percebe que a sua espada estava lá naquele local. Dessa forma, Marushi perguntou se por acaso ele achou que ele venderia. Ele não tinha um plano de fazer isso com ela. Ele pergunta para o Prota se ele já havia se acalmado. E dessa forma, talvez eles poderiam conversar um pouco. Marushi percebe que ele sempre está bravo também. E fala para ele que ele com certeza entende esse sentimento que ele tem dentro de si. Que a origem da sua força vem da sua raiva imensa. Ele acredita que as coisas que são calmas e também harmoniosas não conseguem fazer você obter a força necessária. E somente a raiva acaba movendo as montanhas. E o espírito de luta sem fim trará a bênção da espada. Quanto mais tempo leva, mais perigoso acaba ficando. Então é melhor superar tudo de vez em quando. Marushi entende muito bem o sentimento do Prota. Afinal, o seu poder também vinha de sua raiva imensa, que estava contida dentro do seu coração. Ele sabe que não pode insultar a raiva do protagonista. Ele conta que toda vez que ele tentou suprimir a sua raiva, tudo ao seu redor acabaram ficando pior. E seus dias não melhoraram nem um pouco. Ele não consegue se controlar, não importa o que aconteça. E a raiva circula por ele. No entanto, nesses dias, ela acabou saindo de si. Ele fala que ele tem irmãos menores. Desse jeito, ele tem medo que os seus irmãos acabem despertando que nem ele. E também se tornem monstros assim como os dois. Ele não quer que os seus irmãos se tornem assim. Afinal, essa raiva incontrolável é algo que o prejudica de viver tranquilo e em sociedade. Ele diz que os seus irmãos são completamente diferentes dele. E se eles veem toda essa destruição rolando por aí, isso vai forçar com que sua raiva interior acabe despertando e mais monstros como ele acabem aparecendo. O piloto se pergunta se havia mais monstros como ele, e Marushi conta que ele tem certeza que esses irmãos menores também vivem na Coreia. E se ele ficar por aí correndo e fazendo tudo como está agora, isso com certeza pode acabar acordando o monstro que tem dentro dele. E dessa forma, ele vai acabar encontrando dois inimigos que talvez não consiga lidar. Ele pede para que o Prota acredite nele. No entanto, Takeshi fala que só está fazendo o que ele tem que fazer. Se alguém interferir, vai se ver com ele. Marushi já não aguenta mais essas suas afirmações e pede para ele parar. Ele afirma que não está com medo dele e tudo o que ele quer é que os seus irmãos tenham uma vida normal. Afinal, eles realmente gostavam das pessoas daquele país e também de onde eles moravam. E eles realmente se importavam com as pessoas que estavam ao seu redor. Ele conta que ele não está dizendo que ele não deve ter a sua vingança. Afinal, ele não deve suprimir a raiva, da mesma forma que ele havia falado antes. Inclusive, isso não tinha nada a ver com ele. No entanto, tudo que ele quer é que ele coloque um fim nisso o mais rápido possível e não envolva outras pessoas no que ele está planejando fazer, e que se vingue apenas das pessoas que realmente merecem. Tudo que ele teme é pelos seus irmãos menores. Ele não quer que eles estejam envolvidos nisso. O piloto logo percebe que Marushi não estava tentando parar Takeshi. No entanto, Marushi fala que essa é a sua condição, e se ele não aceitar, eles vão acabar tendo que lutar novamente. Nessa hora, nós cortamos para uma comissão de imprensa, onde Lee Soo-hyun, o pai do loiro, o pai de Kim Yoo-jin, o pai de Da-hun e também o de Lee Soo-woo estavam todos juntos. Eles estavam numa comissão de imprensa falando que tudo aquilo que havia acontecido com as vítimas havia sido algo terrível e que eles com certeza juntos iriam se reunir para procurar o culpado e dessa forma dar uma punição severa. Uma das pessoas que estavam naquela comissão de imprensa pergunta se as pessoas que estavam responsáveis de parar Takeshi não deveriam ter uma parcela de culpa nesse ataque que tinha acontecido. Afinal, de quem mais poderia ter vindo ele? O pai de Soo-hyun fala que tudo que está acontecendo é falha dele. Basicamente, eles queriam dar a imagem de bom uso, trazendo para eles a responsabilidade de tentar parar Takeshi. E dessa forma, alguma organização secreta tinha tentado intervir e também prejudicar a imagem dele. E eles sentem muito pela família das vítimas e vai dar indenização a todos. O que eles queriam era tirar o foco deles, assumindo uma culpa por algo que eles não fizeram. E também, é claro, não assumindo que eles foram os responsáveis de mandar o fósforo branco para aquele lugar. Basicamente, os malucos queriam se fazer de coitadinho e tomar a dor por todas as vítimas que
tinham ido pelo fósforo branco. Agora, eles queriam bancar os psicólogos e ajudantes emocionais das pessoas que haviam perdido eles no meio daquela ocasião. E eles afirmam que hoje só são chamados de pessoas ruins pelo que os seus filhos delinquentes fizeram há muito tempo atrás. No entanto, em meio àquele choro falso, ele dava o seu sorriso de desprezo e percebe que estava conseguindo ganhar a confiança da mídia, assim desviando a atenção de que na verdade eles eram os responsáveis por causar toda aquela destruição. No entanto, depois de toda aquela entrevista, ele foi para a sua sala e alguém parecia bater na sua porta. Ele fala que alguém do grupo financeiro tinha ido o visitar e que ele acabou indo lá depois de assistir o programa que ele estava participando. O pai de Soo-hyun pede para ele entrar. Nessa hora, esse era Jung-wook. Ele se perguntava para ele por onde ele estava andando e por que não tinham o ligado em nenhum momento. O maluco estava bem desesperado e parecia chorar. Ele falava que Da-hun havia ido de caixa e também que Seung-soo, que era o presidente, disse que protegeria sua família a custo de qualquer coisa. No entanto, ele também acabou indo de caixa por Tae-seung e nem mesmo o presidente havia escapado. O pai de Soo-hyun conta que ele não entendia algumas coisas que estavam acontecendo e que ele tem muito a lhe dizer. Nas reportagens, falava que a capital de Seul finalmente havia sido recuperada. No entanto, o governo ainda estava uma completa bagunça e o departamento que estava responsável de cuidar de tudo isso estava demonstrando uma incrível incompetência. No entanto, as famílias que estavam de luto, vulgo a família que estava ligada àqueles 8 que acabaram também perdendo seus filhos, acabaram organizando uma coletiva de imprensa para assumir a liderança na restauração das instalações públicas e também na compensação das famílias que estavam em luto devido às vítimas do fósforo branco. Como eu falei, os maluquinhos queriam bancar os heróis da situação, sendo que foram eles mesmos que haviam mandado o fósforo branco para o local. As pessoas basicamente estavam dando ele como heróis e também perdoando a dívida que eles tinham com a sociedade. No entanto, do outro lado da tela, Baek Cheon, aparentemente em algum lugar, achava tudo aquilo muito engraçado e se perguntava onde Tae-seung estava. Ela foi até a direção da sala do velhote. Dessa forma, parecia escutar o que ele estava falando. Lá dentro, ela escutou que a fonte do fósforo branco acabou sendo trazida pela Kim Sang-pil, lá da organização AEG, basicamente a organização do pai do garoto loiro, e que havia sido eles que haviam liderado aquilo. O velho se perguntava ao carinha se ele tinha certeza dessa afirmação, e ele avisa que sim, e que havia compilado os grampeamentos e também as filmagens que tinha no computador. E, na verdade, eles tinham as gravações deles falando que organizariam o ataque, e basicamente tinha todas as provas que haviam sido eles que haviam organizado. O maluco fala que vai enviar para o velhote imediatamente. Dessa forma, ele agradece pelo seu trabalho árduo. A garota escuta tudo aquilo e percebe que essa vai ser uma ótima hora para procurar alguma diversão. E lá na catedral de Myeongdong, lá no cemitério, várias pessoas que estavam ligadas com as vítimas pareciam chorar bastante. Afinal, elas estavam todas de luto. O clima lá estava muito triste. Muitas pessoas choravam pelos seus familiares que acabaram sendo vítimas em tudo o que aconteceu. Eles agradeciam ao pai de Soo-hyun pelo seu grande apoio emocional e por fazer tudo aquilo acontecer, e também pelo financiamento, tratamento do corpo e também fazer o seu enterro. Um carinha fala para ele e avisa que alguém estava chegando. Nesse momento, o primeiro-ministro Lee Yun havia chegado no local. Automaticamente, o pai de Soo-hyun perguntou o que ele estava fazendo ali, mas antes de falar alguma coisa, acabou sendo atingido por uma pedra. E isso havia sido pelas pessoas que estavam lá. Eles gritavam e se perguntavam quem eles pensam que são, e que muito menos queriam ver a cara dele. Afinal, diante de tudo aquilo que aconteceu, eles não ajudaram em nada no que havia acontecido com as vítimas. E dessa forma, falavam que eles não passavam apenas de cães, e assim atiravam pedra em seus rostos. Eles basicamente estavam jogando a culpa nele, que tudo isso havia acontecido por causa dele. Nesse momento, no celular de todo mundo havia chegado alguma coisa. Nessa hora, todos eles haviam pegado o celular em suas mãos. É nesse momento que tudo iria mudar. Naquela gravação, o que eles não sabiam era que naquele dia que estavam planejando o ataque, tudo estava sendo gravado, e tudo que eles falavam estava sendo mostrado para todas as pessoas que estavam no local, e também para todo mundo que podia utilizar qualquer tipo de mídia social. E nesse vídeo, eles planejavam aquele ataque, e que tudo isso deveria ser assegurado o máximo possível, e que eles simplesmente não podem deixar Tae-seung correr livre por aí. Dessa forma, eles devem organizar o ataque. Eles não se importam que isso acabe levando muitas vítimas. Afinal, essas pessoas vão poder lidar com isso, contanto que Tae-seung vá de base. Nesse exato momento, o áudio que revelava que na real eles eram os verdadeiros vilões estava sendo mostrado para todo mundo. E é agora que todas as pessoas que estavam no local começaram a se revirar contra ele. Ele já sabia do que estava por vir e gritou para que todos se acalmassem. No entanto, logo foi atingido com o celular. A revolta das pessoas automaticamente
tomou conta do lugar, e logo eles começaram a correr em direção dele. É nesse momento que a organização do pai do cabelo loiro, vulgo Organização Aegis, havia chegado no local para proteger a sua saída. Dessa forma, eles começaram a correr do local, e assim saíram de lá. No carro, eles não sabiam o que iriam fazer. No entanto, o plano deles havia ido por água abaixo.